L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Ora, assina a gente de volta aqui, nesse mesmo bate-local virtual aí, que é o Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Anti-Édipo. Hoje, chegando na página 270 pra frente, vamos lá. Ontem eu tenho aquele grupo de estudo lá, né, sobre ética em Foucault, que a gente fica lendo os cursos do Collège de France do Foucault do final da fase, né, antes dele morrer, de 80 até 84. E aí acabei convidando o pessoal no Twitter para assistir. Fiz um encontro aberto, né, com o pessoal que acompanha o grupo, pra gente ler o pós-scriptum, né, sobre as sociedades de controle do Deleuze, que tem feito um diálogo aí, né, com o Hermenêutica que a gente tem lido. E aí hoje eu fui devolver lá no Twitter, né, botar a gravação lá na roda e tal. Caraca, eu reparei que apesar de ser uma pessoa meio esquizo e meio low profile, eu produzo muito conteúdo nesse mundo desde que começou a pandemia. Tem muita hora de podcast e tem muita aula gravada desses encontros de leitura do grupo da Ética e Foucault. É muito doido, cara. Podia, sei lá, fazer alguma coisa com esse material. Mas é isso. Divulgação científica é o nome disso. Eu tô aqui no consultório. É uma remarcação. Vou aproveitei da remarcação e vou fazer a gravação desse episódio. Deixa eu ir logo porque depois tem atendimento em seguida. Então, bora lá. Agora são 16h15, vamos até 16h35. Não, 16h35, que bom. Vai dar tempo legal de editar e postar esse episódio antes das 5. E a gente tá, apesar da gente já ter chegado na 270, a gente vai voltar. Eu tô deitadinho no divã, minha voz pode estar esquisita por causa disso. Vou deixar o celular encostado aqui, deixa eu só ver como é que tá captando. Os aplicativos. Acho que tá captando legal. Aqui tá confortável. Meu microfone de lapela agora, que eu tô deitadinho aqui, vamos lá. Bom, como a gente já chegou na 270, a gente vai voltar na 269, no segundo parágrafo que tem aqui, né, na quebra de parágrafo, que é a representação territorial. Então a gente segue na seção 3.7.3, elementos na superfície, nova relação voz-grafismo. Então eu lembro de ter colocado para reler isso aqui na semana passada, não lembro porquê, mas vamos reler meio batido aqui no Batidão Tropical. Não escutei ainda o disco da Pablo, pra gente fazer um review breve aqui também, né, do disco da Pablo. Mas vamos lá, a representação territorial. A representação territorial é primeiramente feita de dois elementos heterogêneos, voz e grafismo. Um é como a representação da palavra constituída na aliança lateral. O outro é como a representação da coisa, do corpo, instaurado na filiação extensa. Então a voz, né, a representação da palavra constituída na aliança lateral, e outra é como a representação da coisa do corpo, instaurado na filiação extensa, falando do grafismo. Por assim entendida essa divisão, né? Um age sobre o outro e esse reage àquele, e cada um age com sua potência própria em conotação, com o do outro para operar a grande tarefa de recalcamento germinal intenso. O que é recalcado com efeito é o corpo pleno como fundo da terra intensa, que deve dar lugar aos sócios em extensão, no qual passam ou não passam as intensidades em causa. É preciso que o corpo pleno da terra tome uma extensão nos sócios e como sócios, né, que deixa ou não deixa passar certos fluxos. Assim, o sócio primitivo é coberto por uma rede na qual não se para de saltar das palavras às coisas, dos corpos aos nomes, segundo as exigências extensivas do sistema, em comprimento e largura. E é bem interessante, né, a força dos dois, né, dos nomes e dos corpos, né, das palavras e das coisas, cada um com seu grau de magia e de entrecruzamento, algo que no Mil Platôs eles vão trabalhar muito com a própria definição de agenciamento, né, que ele é tetravalente, né, ele possui um polo de conteúdo e um polo de expressão, ou ainda um polo que é agenciamento maquínico de corpos e outro que é agenciamento coletivo de enunciação.
E ao mesmo tempo ele é tetravalente porque ele tem uma ponta voltada, não, desculpa, ele pode tender à territorialização e aos estratos e à desterritorialização e ao corpo sem órgãos, como que eles estão falando, né? Do corpo sem órgãos também. Aqui no caso como corpo pleno da Terra. Mas isso aí é assunto para o meu platô, só estou remetendo aqui nosso problema de voz e grafismo a isso. O que chamamos regime de conotação é um regime em que a palavra como signo vocal designa alguma coisa, mas em que a coisa designada é também signo, porque ela própria se escava graças a um grafismo conotado à voz. Porque ela própria se escava graças a um grafismo conotado à voz. Então, eu estou entendendo que tem uma conotação, mas tem uma certa independência, né, entre a coisa e a voz, assim. E não é à toa que o passe mágico, que é vocalizado, ele também tem uma dimensão muito independente, né, muito própria do acontecimento, muito própria da produção de realidade, para além das coisas. E aí eles vão seguindo, convertendo, e aí aqui a gente não leu ainda. A heterogeneidade, a solução de continuidade, o desequilíbrio dos dois elementos, o vocal e o gráfico, tudo isso é recobrado por um terceiro elemento, o elemento visual. O olho, do qual se diria que vê a palavra. Ele a vê, não a lê. Diferente, né? Não tem um grafismo para se ler, ela é vista, né? Ela é percebida. Enquanto avalia a dor do grafismo. Lembrando que aqui o grafismo não é necessariamente na dimensão da escrita do papel, né? Muitas vezes esse grafismo é a escrita do corpo. Então tem a voz do comando e que pede para escrever e inscrever no corpo, né? Seja no corpo da terra, seja no corpo humano mesmo, dos animais. Jean-François Lyotard, em outros contextos, tentou descrever um tal sistema em que a palavra só tem função designadora, mas não constitui por si só o signo. O que devém signo é, sobretudo, a coisa ou o corpo designado como tal por revelar uma face desconhecida definida sobre ele, traçada pelo grafismo que responde à palavra. O desvio entre os dois é preenchido pelo olho que vê, entre aspas, a palavra sem a ler, na medida em que aprecia a dor emanada do grafismo em pleno corpo. O olho salta. Nota de rodapé 57. Eu vou precisar reler todo esse trecho do Lyotard. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consegui acompanhar muita coisa. Mas antes eu vou ler a nota para ver se isso ajuda também, né? Então, 57, uma grande nota de rodapé. Jean-François Lyotard viveu de 1924 até 1998. Restaura os direitos não negligenciados de uma teoria de designação pura. Mostra que há um desvio irredutivo entre a palavra e a coisa na relação de designação que as conota. E é graças a esse desvio que a coisa designada devém um signo ao revelar uma face desconhecida como conteúdo ocultado. Entre parênteses, não são as palavras em si mesmas que são signos, mas elas transformam em signos as coisas ou os corpos que designam. Tá, faz sentido, né? Vou reler essa parte aqui, ó. E é graças a esse desvio que a coisa designada devém um signo. A coisa designada, né? O significado ele devém signo, né? Ao revelar uma face desconhecida como conteúdo ocultado. Não são as palavras em si mesmas que são signos, mas elas transformam em signos as coisas ou os corpos que designam, né? Que ela se atrela, né? A palavra se atrela às coisas, né? E aí acontece essa transformação de signo. Esse elemento, de alguma forma, né? De invenção de modo também de comunicação, né? Ao mesmo tempo, é a palavra designadora que devém visível. Interessante, né? Então, o que se torna visível não é a coisa, né? A coisa já está lá, mas o que torna visível é a palavra, né? Que é nomear, né? Às vezes você está acontecendo uma coisa que você não consegue nomear e você não a percebe, né? E esse é até um dado bem importante na clínica, né? Poder nomear o que está acontecendo para ter uma percepção, para ter uma visibilidade disso, né? Ao mesmo tempo, é a palavra designadora que devém visível, independentemente de toda escrita leitura, ao revelar um estranho poder de ser vista e não lida. Interessante. Difícil, mas interessante, né? Conferir discursos figuras, em francês, né? Discours, figure, Paris, Klinkisiek, 1971, página 48 a 82. Aí, entre aspas, citação, as palavras não são signos, mas desde que há palavras, o objeto designado devém signo.
que um objeto devenha signo. Isso quer dizer precisamente que ele encerra um conteúdo oculto em sua identidade manifesta, que ele reserva uma outra face, a uma outra vista sobre ele, que talvez nunca venha a efetivar-se, fecha aspas, mas que em compensação se efetiva sobre a própria palavra. Nota do tradutor, Deleuze foi um dos membros da banca examinadora da tese de doutorado de Lyotard, que é o livro aqui referido. Olha que legal, né? A respeito dele, Deleuze escreveu Appréciation, que foi publicado no La Quinzaine Littéraire, aí tem o número 140, né, 72, republicando como texto número 27 em A Ilha Deserta, né, La Ilha Deserta, que é esse livro de coletânea de textos do Deleuze. Conferir, entre aspas, Apreciação, tradução brasileira de Luiz Orlandi, em A Ilha Deserta e outros textos, né. A ideia, aí segue aqui, ainda a nota de rodapé que é gigantesca. A ideia de figural, entre aspas, presente nesse livro de Lyotard, é retomada por Deleuze já na primeira página do seu livro sobre Francis Bacon, Lógica da Sensação, Logique de la Sensation, de 1984. Tá bom? Legal. Eu tenho vontade de ler esse livro do Bacon, do Deleuze, até porque a exposição do Bacon tá aí, né, no MASP, em São Paulo, tá rolando. Só que é caríssimo, né? Tá esgotado esse livro do Francis Bacon, tem até pela Autêntica, mas tá uns R$200, assim, mas tem PDF, né? Quem tem essa paciência, vou botar no Kindle e dar uma lida lá, fazer esse fato poser, né? Chegar lá no MASP lendo o Kindle do Lógica da Sensação. Bom, dito isso, acho que eu tô entendendo, né? Que é essa palavra que ela não é signo, né? Interessante, tem uma materialidade da palavra e tem uma autonomia da palavra, que ela em si não é signo, né? Ela transforma a coisa em signo. É bem interessante, né? Que dá essa visibilidade à coisa, que não é necessariamente uma leitura da coisa, mas uma visibilidade da coisa na hora que ela ganha essa palavra, né? Que ela se relaciona com essa palavra. Vamos reler essa parte do parágrafo mesmo, né? Que precede a nota de rodapé, para a gente ver se a gente acompanha, eu acompanho melhor, né? Jean-François Lyotard, em outro contexto, tentou descrever um tal sistema em que a palavra só tem função designadora, mas não constitui por si só o signo. Isso. O que designa sobretudo a coisa, o corpo designado como tal, por revelar uma face desconhecida definida sobre ele, traçada pelo grafismo que responde à palavra. O desvio entre os dois, imagina o grafismo e a palavra, é preenchido pelo olho que vê a palavra sem a ler, na medida em que aprecia a dor emanada do grafismo em pleno corpo. O olho salta. Beleza. Ficou mais ou menos entendido, não muito, mas parece legal. Seguimos. Regime de conotação, sistema de crueldade. Foi o que nos pareceu ser o triângulo mágico com seus 3 lados. Voz, audição, grafismo, corpo, olho, dor. Onde a palavra é essência, isso se referindo à máquina territorial, né? A representação da máquina territorial. Onde a palavra, é engraçado que parece que eles estão fechando, né? Só agora o que eles estavam falando da representação territorial. Eu também acho que é isso, né? Eles só conseguem complementar e finalizar a definição da representação da máquina territorial quando há uma diferença da máquina despótica que vai ser apresentada agora, né? Da representação da máquina despótica que vai ser apresentada agora. Onde a palavra é essencialmente designadora, mas onde o próprio grafismo faz um signo com a coisa designada, e onde o olho vai de um ao outro, extraindo e medindo a visibilidade de um pela dor do outro. Tudo é ativo, agido, reagindo no sistema. Tudo está em uso e em função. Beleza. Voz, audição, grafismo, corpo, e o último é olho e a dor, né, que observa essa dor, essa mais-valia de dor. De modo que, quando se considera o conjunto da representação territorial, né, o que impressiona é constatar a complexidade das redes com que elas cobre os sócios. A cadeia dos signos territoriais não para de saltar de um elemento para outro, irradiando em todas as direções, expondo separações em toda parte em que há fluxos a extrair, incluindo disjunções, consumindo restos, extraindo mais-valia, conectando palavras, corpos e dores, fórmulas, coisas e afetos, conotando vozes, grafias, olhos, sempre num uso plurívoco, entre 2 pontos, itálico, uma maneira de saltar que não se recolhe num querer dizer, e menos ainda no significante. É interessante, né? Maneira de saltar, esse uso plurívoco, né, e muito independente,
da voz, do grafismo e da visão, que não se recolhe num querer dizer algo, né, numa intencionalidade, por assim dizer, que se é plurívoco, que não se recolhe nessa intenção de dizer algo, e menos ainda no significante, né, numa representação representante. E se o incesto, deste ponto de vista, nos pareceu impossível, diga-se em respeito à máquina territorial primitiva, foi porque ele é tão somente um salto necessariamente malogrado, tendo mal sucedido, né? Salto que vai das denominações às pessoas, dos nomes aos corpos. O incesto é isso, né? Um problema dos nomes aos corpos, das denominações às pessoas, né? De um lado, o aquém recalcado das denominações que ainda não designam pessoas, mas apenas estados intensivos germinais. Então vamos lá. De um lado, o aquém recalcado das denominações, que elas não existem ainda sem aliança, né? As denominações de filiação, que ainda não designam pessoas, mas apenas estados intensivos germinais. Do outro, o além recalcante, que só aplica denominações às pessoas, quando acontece aliança, né? Mas proibindo que elas respondam pelos nomes de irmã, mãe e pai. Entre os dois lados, o pouco profundo riacho onde nada passa, onde as denominações não grudam nas pessoas, onde as pessoas se subtraem à grafia, e onde o olho nada mais tem para ver, nada mais tem para avaliar. O incesto, simples de limite deslocado, nem recalcado nem recalcante, mas somente representado, deslocado do desejo. Desde este momento, parece com efeito que as duas dimensões da representação, sua organização de superfície com os elementos voz, grafia e olho, e sua organização em profundidade com as instâncias representantes do desejo representação e recalcante representado e deslocado, têm um destino comum, como um simples complexo de correspondências no seio de uma dada máquina social. Vou repetir esse último trecho, né? Desde esse momento, parece com efeito que as duas dimensões da representação, sua organização de superfície com os elementos voz, grafia e olho, e sua organização em profundidade com as instâncias representantes, né, do desejo representação e recalcante representado deslocado, que é o incesto em si, do desejo representação é essa primeira camada que encobre, né, um influxo germinal e intensivo, pelo que eu entendi. Enfim, esses tantos elementos de superfície como de profundidade, com que eles têm discutindo no âmbito da representação, aqui no caso na máquina territorial primitiva, têm um destino comum, como um sistema complexo de correspondências no seio de uma dada máquina social. Interessante, muito difícil, entendi poucas coisas, vou confessar. Em seguida a gente tem... E é engraçado, né? Porque eu pensei que eles iam falar dos elementos de profundidade do sistema territorial, do sistema... olha... Ah, não, que tá aqui, elementos na superfície, nova relação voz-grafismo. Esse foi o 3.7.3. Agora o 3.7.4 é o objeto transcendente das alturas, o significante como signo desterritorializado. Isso que a gente vai ver o que acontece, né? Só para ter um breve vislumbre do que está por vir. Ora, com a máquina despótica e a representação imperial, tudo isso é perturbado no novo destino. E aí a gente vai ver como que isso é perturbado no próximo encontro, no próximo conversê. Que aí tem duas páginas aqui, né? Mas eu estou curioso para saber se eles vão falar de elementos de profundidade e de superfície também com relação à representação despótica, né? Aí eu tô vendo aqui as seçõezinhas. Não, parece que não. Parece que não. Mas enfim, galera, eu acho que tá bom, né? Tem bastante coisa. Apesar de o alarme não ter tocado, acho que eu li rápido agora. Faltam 3 minutos ainda. Mas enfim, vamos ficar por aqui mesmo. Bom que dá mais tempo de salvar e editar. Aproveitem o final de semana de vocês, divirtam-se, cuidem-se. E se você não estiver ouvindo isso perto do final de semana, tomara que chegue logo o final de semana pra você. E é isso, se quiser gravar, tamo por aí. Você me encontra lá no Twitter, você manda um comentário no Spotify ou em qualquer outra como é que fala? Agregador de podcast aí, que a gente se encontra e faz uma leitura conjunta, que é sempre legal, tá bom? Um beijo no seu coração e até mais. Como é que desliga esse negócio aqui? Valeu.